Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu coração, para neste momento especial. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que Deus colocou também no meu coração. Encontra-se registrada a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo de número 21, e o versículo de número 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amados, queremos trazer-lhes uma palavra muito importante, um texto em que Mateus registra esta história da figueira que secou imediatamente. O Senhor Jesus, como diz a Bíblia, ele estava voltando à cidade e ele estava com fome, ele teve fome ainda cedo. E ele foi até uma figueira que estava muito frondosa, bonita aquela figueira, muitas folhas. Quando Jesus chega ali para alimentar-se de figos, que produzia a figueira, Jesus não encontrou frutos, encontrou apenas folhas. E ele fica frustrado, ele fica contrariado em encontrar apenas folhas naquela figueira e não achou frutos. Ele foi bem cedo, aquela figueira tão bonita, cheia de folhas. Jesus não estava precisando de sombra, Jesus estava precisando de frutos. Até porque quando nós olhamos a Bíblia no campo teológico, a figueira que representa Israel, ela dava 2 cargas de frutas durante todo o ano. A primeira carga era em abril, 4 meses, 5 meses depois, dava a segunda carga de frutos. Jesus chega ali naquela hora e não encontrou frutos naquela figueira. Aquela figueira teve tanto tempo para produzir frutos, até porque ela estava frondosa, cheia de folhas. Mas aquela planta, aquela árvore, era apenas aparências. Ela não tinha frutos. Jesus queria frutos naquela árvore. Ele não estava conformado com folhas. Ele queria frutos. Assim como a figueira representa Israel, a figueira pode representar eu, representar você, representar todos os habitantes da terra neste momento. O Senhor Jesus, ele está com fome, com vontade de ver frutos na sua vida, na minha vida. Não importa quem é você, não importa quem você seja, não importa em que nacionalidade você tenha nascido ou que você esteja morando, não importa o teu reduto. Jesus, ele quer ver frutos na sua vida. Jesus estava com fome. Ele queria ver e queria alimentar-se de frutos. Jesus não se conforma com a aparência. Tanto é que Deus não olha a aparência humana. Jesus não olha para as aparências. Jesus não se impressiona com as aparências humanas. Jesus olha para o teu coração. Jesus olha para a tua vida. Jesus olha para a minha vida. Meu prezado amigo, ouvinte da palavra, Jesus estava com fome. Ele estava indo cedo àquela cidade. Quando se fala de cidade, fala de muitas casas, fala de pessoas que estão ali residindo naquele lugar. Jesus, ele estava ali deslocando para abençoar, mas não encontrou frutos naquela figueira. Só encontrou folhas. Você está pronto para o reino de Deus? Como é que está a sua vida? Você está sendo útil na terra? Diz que quando Jesus olhou para a figueira que não viu frutos, ele amaldiçoou imediatamente. E o que chamou a atenção dos discípulos é que imediatamente a figueira secou. E eles ficaram observando naquele momento a figueira seca. Meus amados, Jesus, ele está dando tempo para os homens. Jesus está dando tempo para a humanidade que se encontra distante de Deus. Jesus está dando tempo para que você produza fruto. Vai chegar o momento, vai chegar o dia em que haverá um acerto de contas, em que todos os homens prestarão contas diante de Deus. Haverá o dia do juízo de Deus. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa... Não, naquele dia, todos que nasceram de Adão, vai chegar o dia do juízo de Deus. Todos que nasceram de Adão vão comparecer perante o Senhor. Todos os seres humanos, aqueles que creram em Deus, aqueles que não creram, aqueles que fizeram aliança com o Senhor e aqueles que não fizeram, todos vão comparecer perante o Senhor. Nós vamos prestar contas. Todos os seres humanos na terra prestam contas. Para isto existem os tribunais de contas do Estado, da União e assim sucessivamente. Todos os seres humanos na terra
desde Adão, um dia prestarão contas para Deus. E o Senhor está olhando a sua vida. O Senhor não quer saber de folhas, Ele quer saber de frutos. A Bíblia diz que os discípulos olharam e disseram: Senhor, mas secou tão depressa, Jesus vai realizar o seu juízo na terra. Deus tem dado tempo para as nações, Deus tem dado tempo para os povos. Quantas pessoas dizem, mas se Deus realmente está preocupado com o povo, com a humanidade, por que Deus não interviu até agora na história da humanidade? Por que as coisas estão acontecendo assim como se no mundo não tivesse dono, não tivesse um Criador? Deus está esperando. A Bíblia diz que Ele é um longânimo, Ele está esperando que todos venham ao arrependimento. Mas esse período não significa que Deus virou as costas para o mundo. Deus está atento a tudo que os homens fazem. Não haverá nada que há de ficar escondido da face de Deus. Deus está presente em todas as histórias, em todas as decisões humanas. Deus está presente. Um dia todos vão comparecer perante Deus. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que assim nos ensina. Portanto, meus prezados amigos, ouvintes da palavra, estou chegando até você por meio deste vídeo, através das redes sociais. É uma maneira mais fácil de eu poder expor a palavra de Deus a você. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E é o que estou fazendo, estou pregando a palavra. Jesus, Ele quer frutos. Tanto é que a Bíblia Sagrada, ela nos diz lá em João capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No versículo 2, a Bíblia diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela árvore que dá fruto para que dê mais fruto. Você está dando fruto para Deus? Jesus é a videira, Jesus é a árvore, mas o pai é o lavrador. Aquela árvore, aquele galho que está na árvore e não está produzindo fruto, ele corta, ele joga fora. Você está produzindo fruto para Deus? Pastor, mas quais são esses frutos? Olha, Deus nos deu os dons, mas os frutos é eu e você que temos que produzir. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, no capítulo 5 de Gálatas, nós encontramos ali o apóstolo Paulo usando quase a metade do capítulo para falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Como, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 19, ele fala sobre as obras da carne, que são antagônicas aos frutos do Espírito. Quando se fala a obra da carne, tudo quanto está envolvido aos desejos pecaminosos, o que tem motivado, afastado o homem de Deus. São os pecados que o homem comete, é a iniquidade. A Bíblia diz em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados que não possam ouvir. No versículo 2 a Bíblia diz, porque são as vossas iniquidades, pecados, é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a Bíblia nos diz em Gálatas 5,19 que as obras da carne elas são manifestas, e as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é a luxúria. Não é que seja pecado você ter luxo, você usar o melhor, mas quantas pessoas que transformam isso como o seu próprio ego, viva o seu Deus, se torna o seu egocentrismo. Pessoas vivem presas à luxúria e são mais amantes de si mesmo. E a Bíblia diz que prostituição, impureza, lascívia, tudo isso são obras da carne. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que nada mais é do que brigas. A Bíblia fala também de emulações, que são as incitações, as contendas, iras, pelejas, as dissensões, que são as contendas também de forma diferente, as heresias, as invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Tudo isso são obras da carne e muito mais. E uma coisa que Paulo fala é que coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, diz o apóstolo Paulo, como já antes também ele já havia dito, estava repetindo aqui, que os que cometem estas coisas, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Pastor, o que isso significa? Significa que serão julgados e jogados ao inferno. A Bíblia diz que todos aqueles que vivem no pecado e morrerem no pecado, na praticidade das obras carnais, estarão para sempre banidos do reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não tem outro caminho para o homem. Se você não for para o céu, vai para o inferno. Se não for para o reino de Deus, vai para o reino das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pastor, o que eu devo fazer?
produza fruto do Espírito. Mas como, pastor? No versículo de número 22, Paulo agora fala a respeito dos frutos do Espírito, que é o que Jesus quer encontrar em cada figueira. Jesus quer encontrar, porque os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. E Paulo fala que contra estas coisas não há lei. Então é o que Jesus quer encontrar no seu coração. Você está produzindo fruto do Espírito? Ou você está produzindo as obras da carne? Maldade, crimes, invejas, porfias, emulações. Você que não tem tempo para Deus, mas tem tempo para beber, tem tempo para prostituir. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para passar a noite inteira no WhatsApp, no Facebook. Você não consegue ler um capítulo da Bíblia, mas lê todas as manchetes dos jornais. Você não tem tempo para Deus. Quando você morrer, Deus não vai ter tempo para você também. Quando você partir para a eternidade, só com folhas na tua vida, elas vão ser queimadas, vão ser dissipadas. Elas vão ser excluídas. Amados, a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste. Jesus foi cedo ter aquela figueira para encontrar frutos. Quando se fala de cedo, fala de pressa. Jesus tem pressa em te abençoar. Jesus tem pressa em te trazer a vida eterna. Jesus tem pressa em te ver sorrindo. Jesus tem pressa em te ver no céu. Jesus tem pressa em te ver uma pessoa cheia da graça de Deus. Portanto, o que você tem feito? Não, pastor, minha vida tem sido de muitas folhas. Jesus não quer folhas. Folhas vai ser queimada, folhas serão destruídas. Jesus quer frutos. Enche o teu coração de amor, nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Aqueles que estão nas obras da carne serão condenados. A Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus. E quem não entra no reino de Deus será lançado nas trevas. E a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. O inferno, amado, existe, mas o céu também existe. Adão fechou a porta da salvação no Éden com a desobediência dele. Mas Jesus abriu esta porta no Calvário, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. A Bíblia diz que ele diz: está consumado. Após entregar o seu espírito, rende-se ao Pai. Jesus abriu o céu para você. Você só vai para o inferno se você quiser. Mas se você quiser o céu, se você quiser uma vida eterna após a morte, faça uma aliança com Jesus, produza frutos, largue as obras da carne e venha produzir frutos para o reino de Deus, porque Jesus está voltando e em breve todo o planeta Terra vai se encurvar perante o Senhor Jesus. Até mesmo aqueles que disseram que Deus não existe, aqueles que disseram nos seus escritos, nos seus estudos, que Deus era utopia, que Deus simplesmente era uma imaginação criada na mente dos fracos. Todos aqueles terão que prostrarem-se diante de Jesus e declararem que Ele é Deus. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra e faça uma decisão com Cristo enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus te abençoe. Vou fazer uma oração por você agora. Pai querido e Pai santo, eu te apresento esta pessoa que acabou de ouvir a tua palavra. Eu não sei como esta pessoa se encontra. Não sei se ela acreditou em ti ou não. Mas o meu papel é transmitir a tua palavra. O teu Espírito é que haverá de convencer esta pessoa do juízo de Deus. Portanto, Senhor, abençoa. Se estiver doente, seja curada. Se essa pessoa estiver entregando sua vida a ti, fazendo uma aliança, que o Senhor possa perdoar, Senhor, seus pecados. Escrever o seu nome no livro da vida. Esta pessoa que está doente seja curada. Aquele que está na sarjeta do pecado, Senhor, seja alcançado pelo braço da misericórdia. Venha curar agora. Nós te oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Fique com Deus.